Todo Esporte, com João Vitor Cirilo. No campo, na quadra, na piscina, no tatame, em todos os lugares. E aqui, no Itacast. Um abraço para você que se liga aqui no YouTube da Itatiaia, no @Itatiaia Esporte. Você que está com a gente também nas plataformas de áudio, obrigado a todos pela audiência. Estamos chegando com a edição 116 do podcast Todo Esporte. Você que está no YouTube está vendo que estamos gravando aqui na Arena Hall nesta noite de sexta-feira, início da madrugada de sábado, porque aqui acompanhamos o Gerdau Minas conquistando pela primeira vez o título da Supercopa Feminina de Vôlei contra a equipe do Dentil Praia Clube, que já havia conquistado esse torneio durante 4 oportunidades nessa Copa, e um reencontro após 3 dias em que o Praia Clube venceu a equipe do Minas, jogando a decisão do Campeonato Mineiro. Aqui na Arena Hall o jogo foi bem diferente. Quem está no YouTube está vendo que eu estou com meu caderninho na mão, porque aconteceu muita coisa nesse jogo. Nós tivemos, entre outros aspectos, a russa Sofia Kuznetsova, mais uma vez, se aproximando de 30 pontos, acho que até chegou a 30 pontos, conversava com o Paulo Coco depois do jogo, eu tinha anotado ali 28, mas tem aqueles pontinhos que vão para um lado, vão para o outro, uma interpretação se foi um ponto de erro, ou se foi ponto de ataque, enfim. A Sofia se aproximando ou pontuando na casa dos 30 pontos, a Penha superando a barreira dos 20 pontos do lado do Minas, e um jogo com muitas alternâncias. Para você ter uma ideia das parciais, 25-19 para o Minas a primeira, 24-26 a segunda, 26-24 para o Praia, 25-22 para o Minas a terceira, 25-21 para o Praia a quarta parcial e 15-12 no quinto set. Mas esse jogo não é tão fácil assim de entender. A primeira parcial, por exemplo, o Minas já mostrou a diferença dele para o jogo, veio sacando muito, saque e bloqueio funcionando bem, a Kise aproveitando os contragolpes e colocando bolas no chão, pontuando 7 vezes nessa primeira parcial. Veio o segundo set com a mesma receita para o Minas, mas o bloqueio do Praia segurando o jogo, um duelo muito interessante entre a Sofia Kuznetsova e a Penha já na pontuação. A Kuznetsova fez 10 pontos só nessa parcial, nessa segunda parcial, a Penha pontuando 7 vezes, mas um fator chamou a atenção nesse set. O Minas vencia e inclusive já se encaminhava, todo mundo pegando ali as coisas ali no banco para ir para o outro lado, que o set estava terminado com 25-22. Mas um desafio chamou a atenção, de possível toque na rede. A rede balançou, os caras do Praia viram, tocou na rede e aí, por isso, voltou a situação, o ponto voltou, enfim, o desafio foi pedido nesse lance, porque a saia... E aí eu estava até conversando, a Júlia está até passando ali, nós vamos ver a entrevista da Júlia em instante, todo mundo estava achando que ela era a Júlia, segundo ela foi a saia da Annie Mitchell. Para quem não sabe, o uniforme do Minas, ele tem uma saia, um short saia, né? E aí, dependendo do que acontecer, se não tiver aquela maldade de dar a dobrada na saia colocando no short, em algum bloqueio pode tocar na rede. A saia tocou na rede, a saia é considerado sim como elemento do corpo, né? O uniforme é considerado como elemento do corpo, não é como o cabelo, por exemplo. Por isso, o Praia se encheu de confiança, buscou o empate, buscou a virada e forçou o jogo seguinte. Mas ao longo do jogo, alguns fatores, a partir da terceira parcial, o Paulo Coco mexendo muito no time, alterando bastante a equipe, mudando peças, até a levantadora mudou, líbero mudou, mexeu bastante, mas no fim das contas o Minas nos detalhes conseguindo essa vitória. Na quinta parcial, a arbitragem chegou a ser alvo de reclamação por parte do Praia Clube, primeiro numa condução. Foi uma reclamação que o Paulo Coco vai registrar aqui em instantes também aqui no Todo Esporte, e também há uma possível bola dentro ou fora. O Paulo Coco pedia que o lance fosse deixado corrido em vez do lance parado. No lance parado, a arbitragem entendeu que a bola foi dentro, lance favorável ao Minas. O Paulo Coco queria ver o lance para saber se realmente, com a bola viva, né, se foi dentro ou se foi fora. Enfim, vamos ouvir personagens dessa primeira conquista da equipe do Minas, do Gerdau Minas, na Supercopa de Vôlei, aqui na Arena Hall. Primeiro fala o técnico Nicola Negro sobre esse jogo, sobre o que foi feito de diferente nos últimos dias, e um alívio certamente por essa primeira conquista. Estava felizão, feliz da vida do Nicola Negro, vamos ouvir. Nicola, na terça-feira depois do jogo, você dizia assim, temos 48, 72 horas na verdade para a gente fazer alguma coisa de diferente. O que você fez de diferente hoje? Diferente é que hoje sacamos. Nos faltou totalmente o saque na final do Mineiro. Erramos muito sacando lento, fácil. Hoje em vez entramos na quadra com uma agressividade diferente. Isso ajudou muito o nosso bloqueio de defesa, que trabalhou muito bem. Mas em geral a nossa postura foi diferente. Desejávamos muito essa Supercopa porque era um troféu que faltava na baqueca de Minas. Uma baqueca importante, mas faltava esse troféu e
e felizmente chegou. É uma joia para mim. Esse é o meu nono título com Minas, é a primeira vez que ganho em BH algo. Sempre ganhei longe de BH, aqui perdi sempre e é o meu primeiro título em BH, estou muito feliz. Te parabenizo porque a gente sabe o tanto que você trabalha e o tanto que tem sido importante esse trabalho no Minas. Como as jogadoras absorveram o jogo de terça-feira? Você falou de tática, né? Você falou de saque, do jogo que entrou, mas psicologicamente também era importante recuperá-las, trazê-las para a importância dessa decisão? Acho que superamos com grande maturidade a derrota do Mineiro. A sensação foi que não estava essa grande diferença com Praia, essa grande distância, que nós, de verdade, metendo qualidade em algumas situações de jogo, podíamos já ser perto de Praia. E lo mostramos hoje. Sobre a Penha, que é outra jogadora que chegou, não fez pré-temporada aqui, né, Nicola? Podemos dizer assim, Liga das Nações, pré-olímpico, Jogos Pan-Americanos, ela jogou o tempo inteiro, sem férias, se apresentou dias antes da decisão do Mineiro, hoje se colocou como titular e ela superou os 20 pontos. Fala um pouquinho da importância dela para o seu time. Yonkaira chegou na madrugada do jogo com Praia e já à noite estava na quadra. Isso já señal de que tipo de jogador é. Uma jogadora que, além da qualidade, características técnicas, tem um caráter e uma garra importante. Ela é uma jogadora muito importante para o nosso time. Legal, tá aí o Nicola Negro falando, entre outras coisas. Aliás, Leonardo Parrella, que está como cinegrafista essa noite também, nosso companheiro do digital por aqui, enquanto você ouve barulhos aqui da turma já desmontando aqui a estrutura da Arena Hall, fez uma pergunta, inclusive, a ele quanto à levantadora, a Jenna Gray, que está vivendo seus primeiros dias aí no Minas também, seus primeiros jogos, e a dificuldade de se acertar, né? O Minas quer jogar com bola rápida e ela está ainda buscando o melhor entrosamento, sobretudo com as centrais, é algo que vem com o tempo, como explicou o Nicola Negro. Ele tem uma grande levantadora nas mãos, que é a Jenna Gray. Naemi permanece para essa temporada, também fala conosco sobre essa conquista do Minas. Naemi, primeiro dá os parabéns pelo título, né? É uma conquista importante que vem 3 dias após um jogo diferente. O que mudou do jogo de terça para o jogo dessa sexta-feira? A gente assistiu muito o último jogo e viu o que a gente podia fazer de melhor, treinou muito para isso e graças a Deus deu tudo certo. No jogo passado, uma grande diferença que eu notei talvez tenha sido a agressividade, né? O Minas entrou um pouquinho abaixo no primeiro set, conseguiu igualar no segundo set, a terceira parcial também não foi tão igual assim. A agressividade, de fato, foi a principal diferença do jogo de hoje? Com certeza, foi o que a gente bateu muito na trave, que a gente esperou muito, ficou muito na defensiva. E a gente precisava ofender, agredir realmente elas, porque o Praia é um time muito bom, então a gente sabia que a nossa arma seria essa. E é incrível os detalhes que tem um jogo de alto nível como esse, né? No segundo set vocês tinham um jogo para vencer, a saia pega na rede e podia mudar a história do jogo. Como é que é ter controle emocional para que isso não abale na terceira parcial, onde vocês foram tão bem? Entender que são coisas do jogo, a gente não pode mudar e manter firme e focado no que tem que ser feito, porque o que já passou a gente não pode resolver. Superliga vem aí, Supercopa é um bom indício que o Minas chega forte? Com certeza, a gente treina todo dia para isso. Aí a Naemi com a gente também. Vamos da Naemi para Júlia Kudes, que para muitos foi alvo aí da saia ter tocado na rede. Ela falou que não foi ela não, mas se fosse também tava tudo certo, a culpa não seria dela não. Vamos ouvir a Júlia Kudes, a análise do jogo. Ô Júlia, é um jogo com muitos detalhes. A gente até conversava, tem muita gente achando que a saia era sua, né? A saia que tocou na rede não era sua, era da Anne. Eu acredito que não, a gente olhou ali depois do vídeo, só que foi a menina que estava aqui, que foi a Anne, mas não sei, talvez seja minha. Depois a gente vai dar uma olhada direitinho. Mas se for também não é culpa sua não. Me explica um jogo onde tantos detalhes fazem a diferença. Eu acho que esse jogo, assim, a gente teve que ter muita resiliência, porque a gente saiu de um Mineiro de 3-0, um jogo muito feio, e, cara, dar a volta por cima, fazer um jogo muito bom hoje. Eu acho que a gente teve muita garra, no primeiro set estava todo mundo com muita energia, no segundo, infelizmente, aquele final ali deu o que deu, mas tinha que dar. No final deu Minas, eu acho que agora a gente trabalhar para cada vez mais diminuir esses erros bestas que a gente está tendo e se unir como time, crescer como time, cada um pensando no seu individual, mas principalmente como coletivo. Hoje foi um jogo muito diferente do jogo de terça-feira, do jogo do Mineiro. Como é que foram as conversas nas últimas 72 horas, últimos 3 dias? Como foi o trabalho pensado por vocês? O que foi feito de diferente taticamente em quadra?
Eu acho que a diferença foi a tática. A gente estava muito desorganizado no primeiro jogo. Claro, devido também o Nick chegou um dia antes da competição. Passou tudo, mas assim, demora tempo, a gente precisa de experiência. Então assim, a gente conseguiu se organizar muito bem para esse jogo, mas a gente errou ainda muita coisa que a gente tem que melhorar, principalmente ali no bloqueio. Mas eu acho que foi muito diferente o nosso saque. A gente sacou muito bem hoje, quebramos muito o passe delas. Isso ajudou muito. Legal, tá aí a Júlia Kudes. Bora da Júlia para a gente fechar esse giro aqui de entrevistas com o Paulo Coco, técnico do Praia Clube, e falando das diferenças, né, entre o jogo de terça-feira para o jogo de hoje, o que mudou, e ele explica também os detalhes do jogo de hoje. Vamos ouvir o Paulinho. Paulo, uma semana de dois clássicos bem diferentes. O que mudou do jogo de terça para o jogo de hoje, na sua visão? Eu acho que o jogo de terça a gente teve uma consistência muito maior do que no jogo de hoje. Hoje a gente alternou bastante em alguns fundamentos, né? O saque deles causou mais problema na nossa recepção do que causou no jogo de terça hoje. E eles tiveram um jogo muito mais distribuído entre os atacantes do que nós, exatamente em virtude desse equilíbrio. Hoje não dependemos pouco na bola alta, a gente tentou algumas mudanças. O jogo foi bastante equilibrado, foi um jogo maravilhoso para o voleibol do início de temporada, apesar das irregularidades, né? E o Minas foi merecedor exatamente pelo equilíbrio que teve durante o jogo. Me chama a atenção o peso que detalhes tem em jogos como esse. No segundo set vocês tiveram um lance definido com um pedido de desafio, onde a saia do uniforme adversário tocou na rede e por isso vocês conseguiram uma virada espetacular. Até conversávamos aqui fora do ar sobre um outro lance que gerou algum tipo de tentar entender o que aconteceu no tie-break, enfim, de um desafio também de bola dentro ou fora. Detalhes que separaram as duas equipes no jogo de hoje. As duas equipes estão no mesmo nível para essa temporada com a Superliga começando? Acho que as equipes têm muito a evoluir ainda. Foi um grande jogo para o início de temporada. Foi um jogo de altos e baixos. Como eu disse, eles tiveram um equilíbrio muito maior do que a gente na partida de hoje, né? Foram merecedores da vitória para isso, mas foi um grande clássico, decidido nos detalhes que você falou. E esses detalhes foram muito pesados para o nosso lado, no sentido de não conseguir ter uma regularidade maior, né? Mas um jogo decidido com 2 pontos, 3 pontos, uma recuperação incrível no segundo. Primeiro e terceiro foi muito mal, trocamos o time no quarto, o time se recuperou, brigou ali no quinto, né? 2 bolinhas ali que a gente, né, não questiona, mas poderia ter sido diferente. Eu só pedi para ver realmente o desafio da linha, não com a bola parada, que a linha, que o saque continuasse a bola para a gente ver, né? Não foi possível, paciência, né? E uma bola que interpretação do ato, da condição, que a gente não concordou muito, até o Minas continuou a jogada até, né? Você vê que não teve uma reação de reclamação por parte deles, mas isso faz parte do jogo. Isso são temperos de um grande clássico. Para fechar, queria citar 2 fatores. Primeiro, as trocas que você tentou fazer ao longo do jogo. O Praia é um time novo, né? Recém-criado, com muitas alterações. Então, não sei se você está ainda tentando buscar uma melhor formação, queria entender se é isso. E a ponteira que você contratou para essa temporada, a russa, no primeiro jogo, ultrapassa a barreira de 20 pontos, hoje quase chegou a 30. Queria que você falasse um pouquinho dela também, o que ela pode oferecer ofensivamente a vocês. A gente não pode depender só dela, né? Ela é uma grande jogadora, uma grande atacante, tem contribuindo muito com a equipe, mas a gente precisa do equilíbrio, né? A gente tem essa dificuldade de as jogadoras que jogaram o Pan-Americano, 3 delas, Lorena, Tainara, a Nayane, chegaram em cima. Então a gente optou por uma equipe que estava um pouco mais entrosada nesse início, mas tivemos que fazer algumas trocas, fizemos, funcionou, recuperou, mas a gente precisa de tempo para entrosar. As próprias estrangeiras, a Dobriana não tanto, que já jogou aqui, mas ela precisa conhecer mais os adversários, né? A gente precisa trazer a Nayane para a equipe se entrosar, a Lorena, como eu disse, a Natinha, tem um entrosamento maior para a equipe ganhar corpo. E isso é com o tempo, né? As equipes estão nesse processo. Legal, tá aí o Paulo Coco, personagens aqui no Todo Esporte da Itatiaia, aqui na Supercopa de Vôlei, vencida pela primeira vez pela equipe do Gerdau Minas. Evidentemente, parabéns ao Praia Clube também, conquistou nessa semana título importante, título do Campeonato Mineiro. Os 2 primeiros encontros entre as equipes que formam hoje a maior rivalidade do voleibol brasileiro
foram realmente eletrizantes. O de hoje bem melhor do que o de terça-feira, mas clássico é sempre importante, sempre legal, e é claro, a Itatiaia acompanha ao longo dessa temporada toda a Superliga, que já começa na próxima semana. Agradecendo a você que esteve conosco, você aqui do Itatiaia Esporte no YouTube, deixa aquele like, deixa o joinha, deixa a curtida e obrigado, um abraço especial a você também das plataformas de áudio. Semana que vem tem mais Todo Esporte. Hoje foi a edição 116. Um abraço a todos.